Procurar o lugar de Judas, mas pela tradição, todos eles tiveram mortes cruéis. Pedro terá sido crucificado de cabeça para baixo, outros foram queimados em grandes vasilhas ou grandes recipientes carregados cheios de óleo a ferver, as coisas mais cruéis que podemos imaginar. E houve no entanto, que sobreviveu e que durou bastantes anos, o apóstolo João. Parece que ele chegou aos 100 anos de idade. E diz também a história que ele foi desterrado para a ilha de Patmos, na atual Grécia, e que ali, que era um campo de trabalho forçado, ele não foi fazer férias, não foi passar uma semana no belo hotel ou algo assim, ele foi, era um campo onde levavam os presos para trabalhar, para pedra. Mas parece que o imperador de Roma, devido à condição, da idade de João, e também à sua sensibilidade, era muito sensível, muito amoroso, então que o poupou a alguns trabalhos mais duros e permitiu que ele tivesse tempo mais de descanso, embora no exílio, como nós sabemos. Mas o que importa agora é ver aquilo que ele escreve no final da sua vida. O que é que um homem com 90 anos diz, conselhos, sugestões que ele tem a dar à igreja, aos mais novos, um homem tão experimentado, como vive. Lembra-se que João foi um dos primeiros apóstolos que visitou o Senhor. Ele era filho de um homem que era conhecido como Trovão, um homem muito impetuoso, certamente. As pessoas recebiam nomes no hebraico em função do seu estilo, não é? Da forma como eles agiam. Sabem que os nomes não eram dados às vezes à nascença, como nós, às vezes eram dados mais tarde. Às vezes os nomes também eram mudados em função de características que se notavam nas pessoas. Então João herdou essa forma de ser, talvez um pouco impetuosa. E ele às vezes, como nós sabemos, também terá agido em conformidade com os seus ímpetos, porque viviam uma comunidade de 12 homens à beira do mestre, e o Senhor foi, ao fim de 3 anos, foi ao longo daquele tempo, partindo pedra, por assim dizer, a vida daqueles homens habituados à rudeza da pesca, à rudeza da vida, e também outros hábitos como expoliar os pobres, no caso de Mateus e tudo mais. Então o Senhor tem que fazer um trabalho muito grande, muito profundo no coração daquelas pessoas. João vivenciou tudo isto, e nós sabemos que ele foi até chamado discípulo amado, discípulo mais próximo, mais íntimo. Era aquele que reclinava a cabeça junto do Senhor, porque ele queria ouvir de perto, ele queria ser acalentado no seu espírito, na sua alma, por aquelas palavras doces que saíam da boca do seu mestre. É interessante que quando Pedro é ministrado pelo Senhor, depois da ressurreição, o Senhor chama Pedro à parte para lhe perguntar durante alguns minutos, que nós sabemos aquelas perguntas tão duras para Pedro ouvir, que a sua consciência estava magoada, estava o acusando da traição terrível que ele havia cometido, negando ao Senhor Jesus. Então Jesus vai ter com ele e pergunta: Pedro, tu amas-me? Nós sabemos toda essa história, e a uma certa altura Pedro olha e vê João próximo e pergunta: e aquele, Senhor? E aquele? Essa coisa de nós nos compararmos uns aos outros, o Senhor disse: deixa contigo, não trabalha contigo, deixa-o, ele é outro processo, não é? Tenho algo a fazer com ele ainda, mas contigo agora é que eu quero trazer uma mensagem de esperança e também um projeto de vida. João assistiu a tudo isso. João viveu intensamente todos esses anos. João viveu o nascer da igreja em Jerusalém. Ele era um dos pilares daquela igreja. Mas ele tinha sido daqueles que viram a manifestação prévia do reino de Deus, a glória de Deus no Monte da Transfiguração. Eram Pedro, Tiago e João, sempre os três mais próximos. E
E eles ficam tão extasiados com o que vem, com a manifestação do Messias, não mais com um aspecto de fraqueza, nem de dependência física, que nós sabemos, porque ele se absteve de todas as suas, ou muitas das suas características divinas, para servir, para dar a sua vida, e eles viram Jesus na sua glória, no formato verdadeiro, no formato real que ele tinha antes e que tem agora. Eu disse, Senhor, isto é tão bom que nós não precisamos mais nada, a não ser fazer aqui umas cabanas, uns tabernáculos e habitar aqui para sempre. É tão bom estar na tua presença. Claro que nós sabemos que aquilo foi uma manifestação para que aqueles 3 homens percebessem que a morte do Messias não seria o fim, viria depois da glória. Eles tinham já uma visualização do futuro. E é por isso que nós devemos ler sempre acerca do futuro que nos está reservado. Porque quando nós percebemos e acreditamos que o melhor está para vir nas nossas vidas, quando nós temos um vislumbre dos céus, quando nós temos um vislumbre do reino que o Senhor vai instituir aqui na terra, meus irmãos, nós temos mais capacidades para enfrentar os dilemas do dia a dia. Ou seja, nós perceberemos que, ok, temos que sofrer, temos que padecer, temos que pagar o preço, mas aquilo que nos está reservado vai compensar de longe, amém? Tudo aquilo que nós tivermos passado aqui na terra. Aliás, o apóstolo Paulo disse: se com ele nós sofremos, está no presente indicativo, se com ele nós agora sofremos pela causa do Evangelho, nós um dia com ele reinaremos. Ainda não reinamos. Alguns estão para dizer que a igreja já reina, que nós já reinamos. Isso é mentira. Isso é uma história desviada da verdade, porque nós não somos chamados ainda para reinar. Nós iremos reinar com Cristo aqui na terra, não é nos céus. Iremos reinar com Ele durante 1000 anos. Vamos repor tudo aquilo que foi estragado durante 6000 anos. Seremos instrumentos de Deus, seremos agentes de Deus. Isso é um tema fabuloso, meus irmãos, porque a história da redenção não acaba no céu. Nós vamos ao céu para celebrar as bodas na casa do Pai, mas depois voltaremos para restaurar. O Senhor Jesus irá restaurar e vai nos usar a nós como seus servos para restaurar todas as coisas ao formato original. Porque aquilo que a gente vê agora não é a realidade. Isto é uma falsa realidade. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus criou o planeta Terra. Deus não criou animais ferozes. Deus não criou armas. Deus não criou o mal. Deus criou tudo perfeito. Já que o homem escolhe a imperfeição, escolhe o caminho do erro, Deus agora, ao fazer o trabalho da redenção, que é a propiciação, para que nós possamos viver com Ele, teve que matar o seu próprio filho para que isso acontecesse, mas depois a terra não vai ficar, ao Deus dará a terra tudo aquilo que ela tem e contém, tudo será restaurado conforme o plano original de Deus. Então, meus irmãos, nós temos muito trabalho pela frente, nós temos muito para fazer. E sabem que quanto mais fiéis nós formos agora, neste tempo da graça, neste tempo de igreja, mais galardões nós iremos receber no reino milenar do Messias. Que galardões são esses? Coroas de glória. A expressão que é usada são coroas de glória. Mas eu não estou a ver ninguém estar durante 1000 anos com uma coroa na cabeça e estarmos a comparar quem tem a coroa maior e fazermos comparar, olha, tens uma coroa tão pequenina porque realmente fazias muito, falavas muito, mas não produziste nada. E não vai ser obviamente isso. Coroa na palavra simboliza autoridade, dose de autoridade. E quanto mais serviço nós prestarmos agora na condição de servos do Senhor, mais galardão ou mais espaço de autoridade física nós teremos no reino que há de vir. Quem vai governar a terra naqueles 1000 anos não vai ser a democracia. A democracia vai acabar. Não vai ser o partido A, B, C ou D. Não haverá eleições. Não haverá escolha feita pelo homem. Quem vai reinar com vara de ferro será chamada uma teocracia divina. Divina não, a teocracia tem que ser divina. Mas é uma teocracia imposta pela força
do Senhor. Quer os homens aceitem ou não, eles terão que viver debaixo da vara de ferro do Senhor. Isso é o que a Bíblia diz. Eu não me importa a opinião das pessoas, eu estou literalmente nas tintas para a opinião políticas. Eu já nem discuto essas coisas, porque eu já não tenho pachorra, meus irmãos, para perder tempo para discutir com pseudo-intelectuais, não percebem nada e que dizem que a Bíblia está cheia de contradições. Eu pego na Bíblia, coloco nas suas mãos e digo: mostra a primeira contradição. É que eles nunca leram a Bíblia. Sabe? Esses palermas, tenho que usar esta expressão, porque não há outra, e quando não usar uma expressão pior, esses palermas que se julgam intelectualoides e que vêm confrontar a nossa fé e que vêm pôr em causa aquilo que nós queremos, como se fôssemos uns palerminhas, uns estupidozinhos, não percebemos nada. Irmãos, eles estão apenas a refletir a ignorância deles, porque ao acusarem Deus de coisas que Deus não é responsável, Deus não é responsável pela fome na África, Deus não é responsável pelas tragédias, há um único responsável que se chama o homem. O homem que escolheu o mal, o homem escolheu o caminho do desequilíbrio, porque quando o homem pecou, diz a palavra, foi uma tragédia universal. Quando o homem escolhe entregar a soberania a Satanás, irmãos, as consequências são brutais, nós nem entendemos as consequências geológicas, as consequências no comportamento dos animais, dos seres humanos, do clima, tudo isso é o egoísmo do homem que faz com que as coisas aconteçam assim. Porque nós sabemos que quase toda a fortuna do mundo está nas mãos de meia dúzia de poderosos. É verdade. E o resto do planeta, milhões, centenas, bilhões, 2 a 3 bilhões de pessoas vivem em extrema pobreza. Quem é a culpa de Deus? Não. Deus criou recursos naturais, Deus criou tudo para todos, mas o homem é egoísta. O homem apodera-se dos bens e quer manipular esses bens para ganhar, para enriquecer, à custa do desgraçado que tem de trabalhar para ele, que é explorado no seu salário, etc, etc, etc. Deus não é responsável das guerras. Será que Deus é responsável de haver um louco lá na Coreia do Norte que está ansioso por despejar uma bomba nuclear na América ou em outro país? Será que Deus é culpado disso? Quem é que colocou essa loucura no coração dele? Foi Deus? É claro que não. É Deus que coloca no coração dos homens o desejo de ganhar rios de dinheiro através da indústria do armamento que está a crescer de uma forma... nós estamos a viver os tempos mais perigosos da história. Isso é culpa de Deus. Deus não criou as coisas para serem assim. Então tudo isto vai ter que acabar um dia. E Deus vai intervir. E eu, irmãos, gosto muito de estudar as profecias e sei que às vezes alguns dizem que nós não devíamos dedicar tanto tempo a isso, mas se de facto 25% da palavra de Deus é profética, é profecia, então digam lá o que é que eu vou fazer, eu vou retalhar a minha vida toda. Claro, temos de ter algum discernimento para entrarmos em certas loucuras, que alguns marcar datas e não sei o quê, isso é diferente. Mas nós devemos, irmãos, estar atentos aos sinais, estar atentos àquilo que se passa à nossa volta e comparar com a informação que nós temos, com a revelação, dizer, isto é ou que acontecer. Ouvireis falar de terremotos, ouvireis falar de pestes, ouvireis falar de guerras, nação contra nação, etc, etc. Ouvireis falar, e às vezes eu de manhã acordo, tomo o meu pequeno almoço, sigo a rádio e já estou a ouvir falar de terremotos, já estou a ouvir falar de conflitos. Essa palavra está-se a cumprir. Agora, quando vai acontecer a vinda, a manifestação do Anticristo? Quando será a manifestação de Jesus? Nós não sabemos o ano, meio-dia, mas temos os sinais, indicadores que nos apontam que está próximo. Eu creio que muitos daqui concordarão comigo que está muito próximo. Não está próximo, está muito próximo. Não é verdade? Nós vemos isto a acontecer de tal maneira. A sociedade, meus irmãos, está completamente reduzida. Vá você para um festival de música jovem, como há tantos aqui no nosso país, com dezenas de milhares de jovens. Vá você para uma destas grandes festas, falar do Evangelho, falar de Cristo, e veja como é que vai ser tratado. As pessoas
como diz o grande patriarca Jó, nos dias de Noé, elas não queriam Deus nas suas vidas. Elas diziam, e é o que está a acontecer agora, elas dizem que nós não queremos esse Deus nas nossas vidas, não queremos ser atormentados por essa mensagem, não queremos que venhas cá com essas coisas, queremos viver a nossa vida à nossa maneira, não tens nada a ver com o nosso estilo de vida. Era assim que se comportavam as pessoas nos dias de Noé. Quando Noé os importunava com a mensagem da justiça, do juízo de Deus, eles ou riam-se ou ficavam completamente indiferentes. Jesus disse que as pessoas compravam, vendiam, casavam, descasavam, exatamente como nos dias de hoje. E esse é um dos quadros que nós podemos juntar, o quadro dos dias de hoje, a nossa sociedade, o estilo de vida, com aqueles dias de Noé, e vemos que é exatamente igual o comportamento das pessoas. O homem não mudou em nada, o homem só piora o seu comportamento. Então Jesus disse, tal como será nos dias do Filho do Homem, a vida do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Portanto, nós temos toda esta informação como nossa referência. E se pudermos irmãos fazer, pelo menos levarmos a duas coisas importantes. A primeira delas é pensarmos na validade do tempo, da vida e dos recursos que Deus pôs à nossa disposição. Deus deu-nos uma vida, Deus deu-nos talentos, recursos, e Deus também recursos. Se nós queremos que tudo é para a glória de Deus, só lhe deu glória, um dos grandes pilares da reforma que estamos a saúde, é só lhe deu glória, tudo é para a glória de Deus. Martinho Lutero recuperou a ideia de que o trabalho não é uma maldição, não é uma chatice, desculpa a expressão. Ei, tenho que fazer isto agora, não me apetece nada, eu não fui treinado para isto não é aquilo que eu gosto de fazer. Isso vem de uma cultura católica romana que está impregnada nas nossas mentes e que faz com que nós trabalhemos o menos possível. Nos países de origem católica, trabalha-se o menos possível, engana-se o mais possível o patrão, paga-se mal aos empregados. É uma cultura de que o trabalho é de facto uma maldição, quando é exatamente o contrário. Quando nós interpretamos o trabalho como uma bênção, um privilégio dado por Deus, então nós, tudo quanto fizermos, diz Paulo, tudo quanto fizermos, em palavras e em ações, falo como para o Senhor, para a glória de Deus. Chuscar batatas, tomar conta de uma criança, não é? Dar injeções no hospital, desfazer e montar um carro de novo, construir um prédio. Quando a nossa atitude é esta, Senhor, obrigado pelo privilégio, pelas mãos que me deste, pelos pés que me deste para poder caminhar, pela capacidade de poder produzir e escrever. Obrigado, porque tantas pessoas ainda não têm essas capacidades, ou já não estão nessa disponibilidade. Muito obrigado, Senhor. Vocês vão ver que a atitude muda completamente. Às vezes eu disse a uma irmã, almoçávamos com esse casal e ela começou a chorar e não se sente realizada porque a missão dela é outra. E disse, então, mas ela vai para o seu trabalho, eu sei qual é o trabalho dela, tomar conta de uma criança assim. Então, a irmã ganha tão bem, não vou dizer aqui o salário, mas ganha tão bem, passa 12 horas naquela casa, não faz nada, a não ser cozinhar para aquela criança, mudar as fraldas e pouco mais, o resto está na internet, está a ver televisão e está-se a queixar da vida. Ela sabe quantas e quantas pessoas aqui em Portugal gostariam de ter um emprego desses e ganhar aquilo que você ganha. Além de você ter um marido com um bom emprego, ganha uma empresa internacional e você está-se a queixar de quê? Você tem uma casa que parece mais um palácio do que uma casa. Você vive numa boa e está-se a queixar daqui. Ela começou a mudar a expressão dela. Isso, irmã, já viu? E quando você disser como Paulo, eu sei estar contente em todas as coisas, não é? Tendo pouco ou tendo muito. É a atitude, contentamento com aquilo que Deus nos dá. Nós somos privilegiados. E meus irmãos, deixa-me dizer-vos uma coisa. Mas alguns não concordam, têm ouvido isso do outro lado, outros todos dizem sei lá o quê, mas a palavra de Deus mostra que nós não temos direitos nenhum diante de Deus. Nós que não temos direitos diante de Deus. Nós temos algo que eu acho que é melhor. Eu prefiro mais ter um privilégio do que um direito. Eu sou um privilegiado. Você é um privilegiado. Sabia disso?
Porque você não tinha direito a nada no sentido espiritual. Não estou a dizer que você não tem direito ao seu salário, à sua reforma, não estou a falar nisso. São direitos humanos. Eu não estou a falar de direitos humanos, não estou a falar nisso. Estou a falar de questões espirituais. Nós temos direito a quê, meus irmãos? Digam-me lá. Sabem o quê? Ir para o inferno. Os nossos muitos pecados dão-nos o direito de nós irmos para o inferno. E é isso que nós merecíamos. Não pintemos o quadro, não douremos a pílula, pensamos que somos bonzinhos. Nós somos pecadores unicamente. A grande consolação, certeza, bênção, privilégio é que o Senhor nos amou tanto que veio ao nosso encontro e resolveu o nosso problema. Aleluia. Ainda há alguém que dá graças a Deus por isso, é bom. Resolveu o nosso problema de uma vez por todas. Ele resolveu de uma vez por todas. Qual é? Irmãos, digam-me lá. Eu estou a fugir um bocadinho ao tempo, mas já vou ler aqui alguns textos e vamos chegar ao final. Qual é a religião deste mundo? Eu sou um estudante de religiões, sou curioso, pesquiso. Qual é a religião deste mundo que garante salvação eterna a alguém que seja um aderente, um simpatizante, um membro dessa religião? Qual é a religião que dá essa garantia? Nem o judaísmo dá. Mas para o teu amigo judeu, quando vocês morrem, como é que é? Vocês vão para a presença do Adonai, como é que é? Não, a nossa alma anda a vagar. A gente reza pelos mortos, aquela oração de luxo, não é? A oração pelos mortos, é sempre, vocês são os coitadinhos, nós somos privilegiados. É que nós não precisamos de rezar pelos mortos, nós oramos pelos vivos, para que eles deixem de ser mortos e se tornem vivos espiritualmente. Porque nós acreditamos que no momento que os nossos olhos fecharem e o nosso coração deixar de bater, naquele mesmo momento nós estamos na presença do Senhor. Porque nós fomos criados para Ele, por Ele e para Ele. E é a Ele que nós vamos regressar, aleluia. Não temos dúvidas acerca disso. Irmãos, tenho? Eu não tenho. Eu sei quem tem querido, eu sei que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra e guardar a minha tesoura na minha alma até aqui. Então nós somos os privilegiados. Irmãos, o privilegiado não é o Cristiano Ronaldo. Esse é humanamente aplaudido, mas coitado dele, se ele não se converter, ele vai para o inferno, pode ter a riqueza que ele tiver, e falo dele como falo de Bill Gates, como tantos outros, queridos irmãos. Que confusão. Ontem eu vi numa televisão, estava à espera de mais notícias, né? Estava numa televisão, uma mulher da nossa televisão, muito famosa, muitos programas, a dizer que era ateia, agnóstica, não sei, ela misturou tudo. Uma coisa é ser ateu, outra coisa é ser agnóstica, mas ela misturou tudo. E depois estão por todo, mas ela reza, vai a facto, não sei o quê, então sim, ela reza de vez em quando. Assim, como é que é possível? Uma pessoa, já viram a confusão que isto é? Uma pessoa que há bocadinho diz que é ateu, ateia, não é? Depois que é agnóstico, depois já diz também reza. Eu não percebo como é que é isto. É uma confusão, uma caldeirada. E o que é que essas pessoas creem? Elas creem em tudo e não creem em nada. Elas acreditam apenas naquilo que elas veem diante dos seus olhos. Mas o justo viverá pela fé, diz a palavra. Nós vivemos não por aquilo que os nossos olhos veem, porque às vezes aquilo que nós vemos é negativo, não é tão consolador. Mas nós, pela fé, cremos em coisas melhores. Foi assim que os homens e mulheres do Velho Testamento andavam pela fé, não que a vida lhes corresse bem muitas vezes, mas eles acreditavam no melhor que estava para vir. E Deus os justificou por causa da sua fé, da sua crença radical nas promessas de Deus. Queridos irmãos, se a nossa vida às vezes não é melhor, demos graças a Deus. E estou a dizer isto, irmãos, não porque de facto há pessoas que vivem muito pior que nós, mas muito pior mesmo. Mas não é esse o motivo da nossa consolação. Não deve ser o mal dos outros que nos vai alegrar a alma, mas sim a esperança bendita que o Senhor está connosco. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Esta carta de João, irmãos, então voltando agora para as últimas
15 minutos me sobra uma destas, vamos dizer. O apóstolo João fala de algumas características que ele verificou ao longo da sua vida, que é ser verdadeiramente cristão. Qual é o sinal de ter nascido novo? Jesus disse a Nicodemos que sem nascer novo ninguém pode ver o reino de Deus. Nós não estamos a falar de ser evangélico ou ser crente ou algo assim, estamos a falar de nascer, ter uma experiência. Eu tive uma experiência de nascer novo em 74, em agosto. Tem que haver um momento da nossa vida em que houve uma experiência de conversão real. Uma convicção tão grande, produzida pelo Espírito Santo de Deus, da nossa condição de desgraçados, de perdidos, estávamos alienados de Deus, condenados a viver eternamente longe de Deus. E o Espírito Santo que produz essa convicção em nós, também nos leva ao arrependimento. Diz a palavra em Coríntios que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Ou seja, quando nós constatamos que apesar do nosso estado não ter remédio, não ter solução, vai nos levar ao inferno com toda a certeza, mas ao mesmo tempo vemos um Deus bondoso, vemos um Deus gracioso, vemos um Deus de braços abertos, dizendo: bem, como estás? Eu não vou exigir de ti nada mais do que o teu coração. E quando nós compreendemos isso pela palavra que produz fé no nosso coração, diz, irmãos, então naquela hora que nós dizemos: Senhor, eu quero a minha vida, eu te quero receber, eu quero que sejas tu agora a dirigir a minha vida, sejas o dono da minha vida, sejas o Senhor da minha vida. Eu sei que tu és o enviado de Deus, eu sei que tu és a resposta de Deus para os meus dilemas. Eu quero que tu venhas ao meu coração, habites em mim, faças morada neste coração. Isso é nascer de novo, isso é ter uma outra perspectiva. A partir dali, meus irmãos, os nossos interesses passarão a ser outros. Aquilo que a gente antes prezava tanto, a gente não podia viver sem aquilo, agora deixou de ter valor. Era verdade. Eu fui criado num sistema religioso, de igreja evangélica, que quando alguém se convertia, isto é, eu falo assim um bocadinho leve, não é? Mas é mais ou menos assim que acontecia. A pessoa recebia uma lista, por assim dizer, não é? Olha, você agora é crente, mas você não pode ir ao futebol, você não pode ir ao cinema, você não pode não sei o quê, até nem ao café as pessoas iam. Eu fui criado no Senhor, meu pai dizia que ir ao café era pecado, porque era a roda dos carecedores. Era um cima de não podes usar calças, não podes cortar o cabelo, não podes pintar o cabelo, não podes. Não, irmãos, isso é religião. Isso não tem a ver com a obra interior de Cristo nas nossas vidas. Cada um de nós tem o seu próprio formato exterior. Uns mais gordos, outros mais magros, outros mais bonitos, outros mais feios, não é? Uns gostam mais de cortar o cabelo assim. Então, isso é uma questão de gosto. Deus acha que Deus está preocupado com essas coisas. Desde que a gente não cause escândalo, ok? Desde que a gente não de uma forma escandalosa. Meus irmãos, há outros sinais que são bem mais importantes que a conversão. Porque o sinal da conversão não é andar com uma saga até aos pés, com o cabelo, pelo fundo das costas. Como eu conheço algumas pessoas que ainda hoje acham isso. Mas eu vi algumas, uma vez eu realizei uma excursão, um grupo de uma certa igreja que é em Portugal, que as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem, nem sequer podem fazer a depilação, não podem ir à praia, não sei. Irmãos, existe em Portugal, acreditem, no século XXI. Eu não vou mencionar o nome, não é? Questão de ética. Mas se alguém afinal quiser saber, eu digo, ao pé de ouvir. Não me toquem muito na cara, que eu estou a botar tudo a doer. Mas sabe uma coisa? Fizemos um cruzeiro. E eu vi, quando eu vi o comportamento de alguns, quando eu vi algumas piadas que eram contadas, aquelas piadas muito picantes, etc, e não quero ir mais por nós, eu disse: o que é que adianta essa grande hipocrisia de andarem formatados de uma certa maneira, mas o interior não está mudado.
ele não foi digno. Não quer julgar, claro. Não é nem conversa julgar. Mas temos de ter a noção que a evidência da conversão, a evidência do novo nascimento, vê-se pelos frutos e pela qualidade do fruto. Por exemplo, um deles é amar a Deus acima de todas as coisas. Local acima de todas as coisas. Mas João 2, versículo 5, aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus, e está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Nisto, não é no formato, não é os lugares que... É claro, meus irmãos, que quanto mais amor de Deus há no nosso coração, mais se vai notar no nosso comportamento. É na verdade. Se você realmente ama a Deus e o seu prazer é estar na presença de Deus, realmente você não vai ter nenhum prazer em sentar-se na roda dos escarnecedores. Não vai ter. Ouça o que eu vos digo, isto é verdade. Você até começa a ter nojo de certas coisas. É verdade. Porque o amor de Deus está no seu coração. Você vê a realidade, a dimensão da vida, os valores do reino de Deus. O que é que Paulo diz em Romanos capítulo 16? O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é a alegria verdadeira, é a justiça e é a paz produzida pelo reino ou pela presença de Jesus. Se eu sinto paz no meu coração, porque os meus pecados foram perdoados, eu estou em paz com Deus, estou em paz com o meu próximo, meus irmãos, eu não tenho necessidade de procurar terapias alternativas, procurar recintos para curtir, meus irmãos. Cada vez mais eu acredito que a maior satisfação da alma está quando está na presença de Deus e bebe as palavras de Deus e ama a palavra de Deus. Nesse o amor de Deus está aperfeiçoado. Quanto mais de Deus for visto na tua vida, mais certezas nós podemos ter que realmente nasceste de Deus. Uma outra evidência, vou avançar rapidamente até às 10 horas, né? 10 horas do domingo, é crer realmente que a única forma de obter a vida eterna é através da confissão de Cristo no seu coração. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, então serás salvo. No capítulo 5 desta epístola, no versículo 10, um pouquinho mais à frente, capítulo 5, versículo 10 até ao 13, assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. João vê uma cultura do gnosticismo e outras culturas que não acreditavam, a cultura grega acima de tudo, acreditavam na eternidade. Eles achavam que a pessoa vivia, a sua vida morria e tudo acabava. Por isso eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na eternidade. E João, ao escrever dentro desta cultura helénica, que era, digamos, a mais influente destas regiões onde ele viveu, e ele viveu muitos anos em Éfeso, como nós sabemos, aquilo que hoje é a Turquia, mas na altura fazia parte do grande Império Grego, depois mais tarde o Império Romano, mas ficou a cultura grega, ficou a linguagem, a espiritualidade grega, etc, etc. Então, os discípulos, os apóstolos, eles tinham sempre que contestar esta questão da ressurreição. Vocês veem, por exemplo, Paulo vai a Atenas e ele tem aquele discurso espetacular. É uma das peças apologéticas mais impressionantes da Bíblia, porque ele respeita a crença daquela gente, ele sente-se perturbado com aquilo que vê, mas ele não ataca diretamente aquelas idolatrias dos deuses, aqueles panteões, etc. Mas ele foi ao âmago da questão, à necessidade de conhecer o Supremo. Eles adoravam aquelas entidades, mas sentiam ainda uma insatisfação. E quando Paulo está a despertar a curiosidade daqueles homens sobre o tal Deus desconhecido que ele lhes estava agora apresentando, às tantas,
ele fala que Deus ressuscitou o seu filho. Aí, isso é pá, acabou a conversa. Ressurreição, isso não existe. Eles estavam impregnados na cultura grega, não acreditavam nessas coisas. Então, durante as primeiras décadas, os apóstolos, os discípulos, tiveram que lutar contra esta ideia de que não havia eternidade. Porque, de facto, se não há eternidade, se não há um Deus diante do qual temos que prestar contas, a gente pode fazer o que quiser. Podemos ser liberais ou libertinos. Para que estamos a preocupar? A gente um dia morre e tudo acaba. Não, queridos irmãos, nós temos a eternidade e temos um Deus diante do qual teremos que prestar contas. Por isso ele diz, estas coisas vos escrevi. Meus irmãos, é a autoridade do apóstolo. Eles tinham autoridade quando escreviam. Essa autoridade foi desconferida por Deus. Para que saibais, esta ideia de saber aqui é um conhecimento interiorizado, é uma convicção para que vocês estejais convictos com toda a certeza que tendes a vida, uma vida eterna, é uma vida que nunca mais vai terminar. Uma terceiro sinal, mas vou só reforçar mais 2 ou 3 minutos, é de facto a intimidade com Cristo. Como é que é possível alguém passar a semana toda sem ter momentos diários com Cristo? Que oração é tudo a palavra. O que é mais importante, oração ou a palavra? Pergunta um passarinho qual é a asa mais importante. As duas são essenciais. Oração e palavra. Na oração nós comunicamos com Deus. Pela palavra de Deus. Desta era moderna do instantâneo, muita gente se diz cristã, não tem paciência de ir à palavra, para estudar a palavra, para ouvir a voz da palavra, então querem sinais espontâneos, querem manifestações, querem coisas assim espetaculares e infelizmente vão mais atrás dessas coisas do que da leitura, do conhecimento, da intimidade com Deus, da palavra. Se tu amas a Cristo, tens que conhecer a palavra de Deus. Jesus disse, se me amares, guardareis os meus mandamentos. E para conhecermos os mandamentos, nós temos que os estudar e temos que estar decididos a cumprir, a guardar, custa que custar, os seus mandamentos. Capítulo 1, versículo 5 e 6, nesta mesma carta diz o seguinte, esta mensagem que eu ouvi. E vos anunciamos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Cristo, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar nas trevas, meus irmãos, é andar na ignorância espiritual. É andar a dizer besteiras, é andar a dizer prejuízos, como às vezes eu ouço alguns crentes dizerem coisas que não têm nada a ver. Uma vez ouvi uma dita crente a dizer que não havia inferno, porque Deus era amor e não pode haver inferno. Disse, mas que vida é que você anda ali dentro, pelo amor de Deus? Depois descobri que ela estava a abrir a porta às Senhora Jeová, disse, não admira. Eu digo sempre, meus irmãos, eles são tão bem formados na mentira, no erro, mas eles são treinados e de que maneira? E são treinados a lidar com os evangélicos. Tem várias coisas, eu sei por já me testemunharam isso. Eu digo sempre, se você não está bem seguro daquilo em que crê, não se meta com eles. Daí a meia hora você já está com a cabeça feita num 8. Não é? Você está convicto e sabe que a convicção não vem da experiência de vir ao domingo ao culto. A convicção vem do seu alimento diário na palavra. É aí que Deus fala. Aqui Deus fala através do seu profeta. Claro que sim. Mas não chega. Não chega, meu irmão. Eu acho que como dizia alguém há dias no final de uma reunião que eu estive nesta quinta-feira passada à noite. Eu disse, eu estou farto de dizer isso, meu querido. É que as pessoas vão muitas vezes ao culto de domingo e dizem, irmão, eu estou ansioso, chega domingo, eu preciso carregar as baterias. Esta semana, mas tem sido problemas atrás uns dos outros.
eu preciso carregar as baterias. Ei pá, estou ansioso, seja um pregador que me encha de motivação, não é? E agora até já uns pregadores dizem que são pregadores motivacionais. É pá, eu sinceramente não sabe o que é um pregador motivacional. Gostava de saber. É como dizer, vamos ter uma oração poderosa. A oração ou é poderosa ou não é oração. Não é? Não é oração. Muito pode a oração de um justo e seus efeitos. Então ela é poderosa, não é? A oração, se não é poderosa, não tem poder, não efetua alguma coisa, se não é vontade de Deus, não é oração, não é reza. E a pregação também, se não traduz uma dinâmica, ou seja, não leva a uma orientação, não provoca alguma reação, boa ou má, também não é dinâmica. É apenas uma lenga-lenga, é apenas um ritual. Por isso, sabes, esse é o meu problema. Muitos crentes vivem da prega ou do culto de domingo. Mas durante a semana, a vida segue exatamente igual àquela que não se alimenta. Eu gostava de saber se aqui alguém hoje veio ao fim de uma semana de jejum. Passou nunca esta semana com um pequeno almoço, no almoço, no jantar. Alguém, certeza que não. Nós jamais iríamos sair de casa só em condições muito especiais, não é? Sem um pequeno almoço. Mas mal precisamos e damos um café, damos um vinho, qualquer coisa, porque o nosso corpo precisa. Claro que sim. Como é que é possível nós sairmos de casa, cada manhã sermos alimentados de nutrição espiritual para resistirmos aos inimigos? Irmãos, a gente mal sai de casa, já enfrentamos um mundo que é contrário a Deus. As pessoas podem ser simpáticas connosco. Eu não tenho inimizade com nenhum vizinho, dou os bons dias a todos, falo com todos, não dou muita confiança, porque às vezes isso causa uns problemas. Mas as pessoas sabem quem eu sou, ponho folhetos, sou cortês, sou educado, o melhor que eu posso, não é? Mas diz a palavra que a pessoa, mesmo nessa condição muito simpática, muito educada, ela vive alienada de Deus. Ela não tem os interesses de Deus na sua mente, ela não tem o programa de Deus fixado no seu coração. Ela vive para si mesma, para os seus interesses, para a sua família, para o seu partido, para o seu clube, sei lá, para quê. Então nós temos que perceber, meus irmãos, que ao encontrarmos esse mundo, encontraremos resistência à nossa mensagem. Quando nós tentamos produzir uma mensagem de vida, de esperança, focalizada na pessoa de Cristo, nós seremos gozados, ridicularizados, afastados. Algumas pessoas, educadamente, vão se afastando de nós, não é? Porque acho que nós somos religiosos, que nós somos fanáticos. Depois também há muitas má informação sobre quem são os crentes e evangélicos, pensam que somos fanáticos. Que lá está, temos a tal lista de não é assim, não é assim, quando nós podemos experimentar o melhor da vida. Pois eles vivem na condição, ou vivem na condição de condenados. Nós vivemos em situação de privilégio, sermos salvos, finalmente, irmãos, a última, agora mesmo, porque já passei o tempo, mas só este versículo tem sério, vou falar. Capítulo 3, versículo 11. Aqui, meus irmãos, a coisa torna-se mais complicada. Para Deus, ok, Senhor, quem pode pôr isso em causa? Mostra os frutos, na linguagem, no agir. Quero ver Deus na tua vida. Como é que Jesus agiria numa situação dessas, então? Ser um representante de Jesus. Conhece Jesus. Tens de conhecer a Jesus intimamente para saber como é que ele reagiria nessa situação. E fazeres a mesma coisa sobre a graça e sobre o Espírito de Deus. Mas agora aqui, meus irmãos, vem a questão talvez mais dura. Capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a sua semente de Deus permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
não pode viver pecando. Está aqui bem claro. O apóstolo João, ao escrever isto, certamente tinha em mente muita gente que ele tinha evangelizado. Muita gente tinha feito uma profissão de fé. Diziam também que andavam com Jesus, que eram seguidores de Jesus, mas continuavam a viver vidas de pecado, na área moral, na área económica, na área social, em muitas outras áreas. Havia pessoas, inclusivamente, que cultuavam a Deus e odiavam, ou seja, iam aos cultos que João certamente patrocinava, onde ele testemunhava aquelas reuniões de oração, mas depois também iam oferecer incenso e velas às entidades greco-romanas que dominavam aquela gente. Irmãos, temos que ter cuidado, porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou amamos a um e aborrecemos a outro, ou então de facto nós não amamos ninguém de verdade. Meus irmãos, não estamos a falar aqui de pecar ou não pecar. Temos que ter cuidado com isto. Por isso que eu gosto muito desta versão, porque ela fala não do pecado ocasional, que infelizmente todos nós cometemos. Se aqui alguém acha que não peca mais, então digo uma coisa, então você embora está no sítio errado. Isso aqui é um lugar de pecadores. Não é assim? Eu vim aqui, os irmãos são pecadores como eu. Mas somos pecadores redimidos e conscientes de que o pecado é uma grave ofensa para Deus. É por isso que quando nós pecarmos, nós temos um advogado. Mas não devemos fazer o pecado uma brincadeira, mas é como Paulo pergunta aos romanos: pecaremos nós para que a graça abunde? Ou seja, pecas, veio a graça, veio o perdão, e então andamos a brincar com isso? Não, meus irmãos, o Filho de Deus não vive nessa prática. Senão, temos que duvidar seriamente se ele tem o Espírito de Deus na sua vida. Porque o pecado, meus irmãos, deve nos levar a uma atitude de desespero, de revolta connosco próprios. Senão, nós não sabemos o que é arrependimento. Senhor, como é que eu fui fazer esta coisa outra vez? Como é que foi possível eu cair neste erro? Cair naquela tentação, meu Deus? E entrarmos num desespero tanto que a única solução é olharmos para a graça de Deus. Mas isto tem que requerer de nós, irmãos, contrição, choro, quebrantamento. Não levarmos isto ao leve. Pedimos, olharmos para a misericórdia de Deus e certamente haverá misericórdia, haverá perdão. Mas estou a falar, irmãos, do pecado ocasional. Há uma coisa que nós fizemos, nós percebemos logo. Porque a nossa consciência agora está avivada pelo Espírito Santo de Deus. Que logo toca as campainhas, logo nos diz como é que é. Isto é algo que Deus não aprova. Mas aqui não está a falar da situação. Está a falar daquele que vive na prática constante do pecado. Eu vou mencionar alguns casos. Viver em adultério constante. Então não devemos dar asa a esse procedimento. Evitar, diz a palavra de Deus, evitar até a aparência do mal. Não é verdade? Para não darmos aso a que a tentação vem os pensamentos, começamos a criar um hábito e depois o caminho é mais fácil. Irmãos, mas infelizmente é possível alguém dizer se querendo viver uma relação segundo a palavra de Deus. Eu estou a terminar, eu já fui longe demais para terminar mesmo. Eu não estou a dizer segundo as leis do nosso país, porque para o crente as leis do país vigoram até ao ponto em que elas não entram em choque com as leis de Deus. Quando nós comparamos as duas, as leis morais de Deus, elas têm que estar sempre acima, estão a perceber, das leis do país, porque as leis do nosso país permitem que dois homens possam viver juntos e chamarem isso casamento. E nós não podemos condescender com isso na palavra de Deus.
É na verdade. Ou estarei eu já completamente maluco, ultrapassado? Não, é segundo a palavra de Deus. Isto é carregar a cruz. Irmão, irmão que não conhece a mulher que eu tenho, irmão. Aquilo é, oh meu Deus, irmão. É assim. Você tem uma escolha. A escolha mais agrada a Deus é carregar a cruz. Carregar a cruz significa um ato de obediência voluntária. Jesus carregou a cruz, mas podia ter deixado. Não, eu não vou. Meus amigos tenham paciência, mas eu não vou até ao fim. Não, ele carregou voluntariamente a cruz. E viver com uma pessoa difícil, marido ou mulher, aturar um patrão difícil, ou empregado, seja o que for, meus irmãos, é uma opção. As leis permitem que você separe, ou seja o que for. Mas Jesus disse: aquele que não carregar a sua cruz não é digno. Nós temos que pagar o preço. O sacrifício, meus irmãos. Nos identificarmos com Cristo é o que agrada a Deus. A vida cristã não é só flores e fantasias e coros bonitos, meus irmãos, é carregar a cruz. Mas isto custa muito. Mas eu sei que um dia virá o galardão. Porque aquele que faz a vontade de Deus é aquele que irá receber a vida eterna e receber o galardão. Por isso, irmãos, estes são alguns sinais. Tinha aqui 8 sinais, são muitos mais, mas só esta epístola nos mostra. Leia em sua casa. Talvez alguém esta tarde, ou nesta manhã, diga assim: eu realmente tenho bem certeza se eu não sou louco ou não. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu sou um crente genuíno, verdadeiro? Então, eu quero ver os frutos que eu produzo. Então vá à palavra. Vá à palavra, vá a esta epístola e veja os sinais e diga: não, eu realmente ando conforme. Ou tento andar conforme. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós consegue cumprir 100%. Claro, começar para mim. Mas pelo menos eu tento viver segundo esses princípios. E se não queres ou rejeitas esses princípios, então há que pôr em causa se realmente o Espírito Santo de Deus fez alguma obra no teu coração, ou se é uma mera ilusão. Que Deus nos abençoe. E que Deus fale a cada um de nós, com a sua capacidade, a sua sensibilidade, para mostrar o quanto Deus nos ama. E sabem porque é que Deus existe dentro de nós? Porque Ele quer-nos a imagem do seu Filho. É só isso. Deus existe dentro de nós porque Ele quer que nós sejamos como o seu Filho. Leva tempo, leva trabalho, dá sacrifício, tem um custo, tem. Mas depois virá a recompensa. Louvado seja Deus. Vale a pena. Vale a pena sofrer por Ele. Comigo alguém nos ama. Louvado seja Deus. Nosso Deus, Filho Pai, não vou estar na tua presença esta manhã, no início deste dia, Senhor. Em que tantos procuram o prazer, a satisfação da carne, em que muitos, infelizmente, já acabaram os seus dias num acidente terrível ou num hospital. Nesta manhã em que tantos estão procurando o prazer no desporto, no culto ao corpo, nós procuramos a melhor parte, aquela que ninguém nos vai tirar. Nós procuramos e buscamos e recebemos a comunhão contigo, estar na tua presença. E foi tão bom estarmos na tua presença, também estarmos uns com os outros, por causa de Cristo Jesus. Quão bom nós estarmos todos unidos nesta causa, nesta condição de pecadores salvos por um grande Salvador. Se tu sabes que o meu coração não quer julgar, que precisava ser julgado, no meu lugar seria eu, Senhor. Mas eu estou aqui para encorajar cada um a viver segundo os teus princípios, para a sua própria bênção e para a única e exclusiva glória daquele que tu mereces, nosso Senhor Jesus Cristo.